Boa noite, minha gente, tudo bem? Beleza pura? Tô bem, tá ótimo. Sobrou um tempo e decidi gravar pra vocês. Ah, então, essa semana nós estamos falando sobre 11 de setembro e hoje eu vou dar encerramento falando sobre 11 de setembro de novo. E, e eu quero ver se eu consigo fazer um vídeo de apresentação do próximo assunto, só que não é um assunto, não é um vídeo que ele vai valer para a questão de eu apresentar o assunto em questão. É um videozinho que eu vou fazer sobre o país que eu vou falar hoje, sobre a cultura, sobre a tecnologia, país muito tecnológico, país que se prepara para muitos eventos especiais da natureza. E esses eventos especiais da natureza que você prepara rende menos vítima. Mas eu vou explicar de qual que é o país que eu vou falar. Bom, vamos lá. 11 de setembro de 2001. Durante essa semana eu apresentei a tudo que envolvia sobre o 11 de setembro. Primeiro, eu pairei na questão sobre o 11 de setembro, contando sobre o atentado às Torres Gêmeas. Gente, vale a pena salientar que o 11 de setembro não foi uma casualidade, não. Ele já tinha tudo preparado já. O que falhou, a condição que falhou, sabe por quê? Porque o atentado era para ser em março. Mas sabe o que aconteceu? Simplesmente a, deu água. Quando eu falo deu água, quer dizer então que o atentado falhou e eles decidiram fazer em setembro. Ah, na verdade, naquela época não fizeram voo de reconhecimento em março, porque podia ser em 11 de março, podia ser em 11 de abril, podia ser em 11 de junho, 11 de julho, 11 de agosto, 11 de janeiro, 11 de fevereiro, 11 de maio, 11 de outubro, 11 de novembro, 11 de dezembro, podia ser. Fosse o mês que fosse, 11 ia ficar marcado. Mas podia ser 12, podia ser 20, podia ser 30, podia ser em qualquer mês. Colocar 11 de setembro como se fosse um dia negro para os Estados Unidos é quase que uma em questão impróprio. Lembre-se que qualquer atentado que acontece em algum país, o mês sempre fica marcado. Lá na Rússia, em Beslau, que foi marcado foi o 3 de setembro, coisa que eu ainda vou trazer no canal. Por quê? Podia ser em 3 de janeiro, 3 de fevereiro, podia ser em qualquer mês. Mas foi em 3 de setembro. O furacão Katrina, que eu vou falar ainda aqui no canal, e não vai demorar muito tempo não. O furacão Katrina foi no dia 29 de agosto. Mas podia ser em qualquer mês. Podia ser. Então, eu sempre falo que mês não tem mês para acontecer uma tragédia, um desastre. Acontece quando for acontecer. Só que é claro, lembre-se que todos os meses ficam marcados geralmente por essa tragédia. Quando aconteceu lá em 11 de setembro, daí de repente 11 de outubro, 11 de novembro, 11 de dezembro. A cada 11, eles relembravam, enquanto eles seguiam a vida normal, porque não dá para 100% acabar com a vida,
acabar em questão de 11 de setembro acontecer um fim do mundo. Não. É, balela. 11 de setembro, todos os desastres que a humanidade passou nos últimos anos, séculos e décadas, na verdade, sempre teve uma grande consequência, porque se não for uma consequência negativa, mas foi positiva. Eu, quando decidi abrir o canal Fatos e Crimes, por que eu coloquei fatos e crimes? Porque, vamos supor, eu consigo comentar coisas, outros assuntos que não tem nada a ver com crime, só que, é claro, eu não consigo, eu tenho que continuar na essência do canal, eu não posso sair da essência do canal. Ah, e eu, essa semana, eu vou trazer, tanto é que eu vou trazer um fatos diferente, até inclusive até para o canal, porque vamos supor que eu traga qualquer fato em questão do que ocorreu. Simplesmente, 11 de setembro torna-se um atentado quase que famigerado para alguns. Claro que não demora muito tempo até que as coisas venham a se esclarecer. Eu, quando assisti 11 de setembro, para mim era um enigma. Um enigma porque, vamos supor, até hoje tem uma série de conspiração. Aconteceu isso, apareceu aquela imagem, isso. Gente, olha, conspiração é uma coisa. Eles conspiram algo. O certo é que o 11 de setembro aconteceu e foi da obra de um maluco, de um cara que chamou a atenção pelo que fez. Foi na obra de um maluco, praticamente. Porque não existe em si. E eu, com o canal aqui, eu tô tentando explicar. Eu tô tentando tirar o mínimo. Eu tô tentando tirar todas as teorias e explicar que foi pessoas que fizeram. Aquele John Kennedy, lá quando eu falei, foi morto. Foi a obra de um maluco. Um tirano que fez isso. Porque pode ser que tenha muitas coisas por trás do pano. Pode ser que tenha muitas coisas, talvez até por, por baixo do tapete. Sim, pode. Mas a gente nunca tem que lembrar que tem pessoas desequilibradas hoje. Nunca pode pensar que tem pessoas desequilibradas. O Bin Laden, por exemplo. O Bin Laden, depois do 11 de setembro, se tornou um monstro para os Estados Unidos. Pegar ele era questão de tempo. Questão de tempo a recompensa, porque qualquer americano podia muito bem entrar naquela onda. Vai ter recompensa para pegar o Bin Laden. Vai ter recompensa muito americana. Podia ter feito uma viagem para o Afeganistão para caçar. Para caçar ele. E muita gente, muitos soldados até tentando se empenhar, talvez até para pegar ele. Por quê? Porque se tinha recompensa, todo mundo iria pegar. Gente, like, comente e compartilhe o final da história de hoje, 11 de setembro de 2001.